chega de falar, quero passar aqui o comando para minha parceira Sabia, que vai apresentar nosso convidado. Obrigado. Obrigada, Fuji. Bom, boa tarde, mitizeiros e mitizeiras, quem está online também. Estamos muito felizes de testar esse formato e, para a gente começar, temos aqui um convidado super especial, que é o Mauro Gomes. Mauro, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Acho que todo mundo ficou entusiasmado com o título que a gente deu, né, para esse encontro. Então, somos todos reflexos de um céu antigo, 3.500 anos do legado dos mesopotâmios aos 35 anos de história da Engie Corps. Então, esse encontro aqui hoje é também para a gente comemorar, celebrar aí o aniversário da empresa. Vamos ter aí depois, no final do encontro, uns lanchinhos, vamos brindar toda essa história. A gente preparou alguns caderninhos aqui, né, de comemoração, então a gente tem também uma edição para você, Mauro. E, bom, o Mauro é engenheiro civil, pós-graduado, um dos fundadores da Engie Corp, junto com Murilo Ruiz, em memória, e tem uma larga experiência com várias áreas de engenharia, muito conhecimento de engenharia e também esse pezinho com física, astronomia, história, filosofia, né? E um pouquinho de cada. Ele fala que astronomia é um hobby, mas vocês vão ver que ele leva esse hobby bastante a sério, ele é bem profissional nesse hobby da astronomia. E, Mauro, sua didática sempre inspira a gente, né, a saber mais do céu, da terra, da origem das estrelas, da origem da vida. E receber você aqui é muito especial para a gente ouvir você de novo, matar a saudade dos encontros, das rodas de astronomia que a gente promoveu aqui pelo Enova desde 2018. Eu fui atrás para ver quando foi a primeira roda, então hoje é uma chance da gente te ouvir de novo. Estamos muito felizes de você estar aqui com a gente. Então, obrigada. Obrigado, Bia. Deixa eu pôr. É o contrário. Ótimo. Muito bem. Boa noite a todos. Boa tarde, boa noite. E é sempre um prazer enorme voltar para essa que é a minha casa também, né? E fazia um certo tempo que a gente não tinha esses encontros da roda de astronomia, e o Godoy, a semana passada, me fez um desafio e um pedido, que nós íamos ter um encontro da roda de astronomia. Eu ia falar sobre uma parcela do sistema solar que a gente normalmente não é sempre que vê, que é o cinturão dos asteroides, meteoritos, meteoros, cometas e esses outros entes errantes do sistema solar. Mas o Godoy, semana passada, me ligou e falando que, como eram os 35 anos da Engie Corps, e que tinha muita gente nova na empresa, né? Tem muita gente nova na empresa, e que, então, seria interessante dar um pequeno retrospecto da Engie Corps, dessa evolução da Engie Corps, e alguma coisa da evolução também da ciência e da astronomia. Então, esse 3.500 anos dos mesopotâmicos aos 35 anos da Engie Corps foi uma coisa sacada na hora ali, né? Enquanto nós estávamos conversando, porque engenheiro tem mania de simetria, tem mania de ordens de grandeza, né? Então, e foi esse o motivo. Na verdade, eu poderia começar com os gregos também, que daria também uma ideia muito boa dessa evolução, mas aí ficou mais bonitinho para quem gosta de simetria. Então, eu vou dar uma ideia para vocês. Muitos de vocês, claro, estão carecas de saber disso, mas principalmente para o pessoal mais novo, o Murilo e eu, em 1990, tivemos o sonho de construir uma empresa que pudesse competir com as boas empresas do setor. Não seria mais uma empresa de engenharia especializada em geotecnia, que era
o nosso campo principal, embora a gente tivesse bastante abrangência fora desse campo também, mas era uma empresa que pudesse realmente fazer projetos multidisciplinares como a gente vinha fazendo até essa década de 90. Pode ir passando o dado. Aqui, em 1980, na década de 1980, até a década de 1980, até meados da década de 1980, nós estávamos numa época extremamente vibrante da engenharia, em que uma grande parte da infraestrutura da engenharia foi construída e grandes empresas de engenharia de consultoria existiam na época, empresas até gigantescas para qualquer padrão. E isso aqui é a usina de Tucuruí, foi uma foto antiga que eu achei, porque estamos eu e o Murilo, eu ainda de cabelo preto, muito tempo, um tempão, e outros colegas que a gente tinha levado. Isso aqui é da época do enchimento do lago da usina de Tucuruí. Isso aqui é uma ilha formada pelo reservatório, onde tinha abrigos para o resgate da fauna aqui. Então, até essa época aqui, você vê, Tucuruí, que é essa usina aqui que a gente estava aí, era a maior usina brasileira, né? A usina Itaipu é maior, mas é uma usina binacional, né? Hoje é Belo Monte, maior, mas na época Tucuruí era o gigante que ainda é até hoje. Então, essa época tão profícua e tão profunda da engenharia, em meados de 80 para frente, começou uma crise terrível, mas muito séria. Vocês não imaginam quanto, alguns de vocês, são pouquíssimos que viveram essa época, além de mim, mas foi uma crise realmente muito grande. Para vocês terem uma ideia, todas essas empresas acabaram se desmontando, essas empresas grandes de consultoria acabaram se desmontando, e um dos colegas nossos abriu uma pequena portinha ali na Avenida Paulista e pôs o título de Um Engenheiro que Virou Suco, né, que ele fazia sucos ali. Não tinha realmente, praticamente, emprego. Agora, essas oportunidades, pode ir passando, viu? Essas oportunidades, aí tá bom, que surgem com essas crises que sempre surgem, acontecia o seguinte: nessa época, tinha muitos profissionais, excelentes profissionais, colegas nossos de muitos projetos, que estavam buscando novos rumos, porque realmente não tinha mais trabalho na engenharia. E nós procuramos, com isso, oferecer esse rumo novo. O Murilo e eu resolvemos criar essa empresa dentro de uma perspectiva um pouco mais diferente daquilo que a gente estava acostumado nessas grandes empresas, do qual o Murilo era o diretor técnico e eu era o superintendente de engenharia civil. O que nós queríamos? Qual era a nossa meta? Era criar uma empresa baseada na excelência técnica e na eficiência operacional. Isso era fundamental para nós. Apta a projetar de forma completa aquilo que a gente estava acostumado a fazer até aquela época. Bom, o problema é que você não constrói uma empresa de consultoria de alto nível sem profissionais de alto nível. Então, como atrair? A empresa não existia ainda, existia a ideia. A empresa começou na casa do Murilo. Então, como que a gente iria atrair pessoas competentes para criar, cada um na sua especialidade, ser o embrião do desenvolvimento dessa empresa que ainda não existia, porque precisava ter um grupo de profissionais que formasse uma empresa multidisciplinar e que estivessem aptos a trabalhar em conjunto. E esse desafio de fazer esses profissionais de ponta acreditar numa empresa que nem ainda existia é que foi o nosso maior problema. E nós queríamos atrair os melhores profissionais de cada uma dessas áreas que está aqui, para que eles fossem um embrião do crescimento
da empresa. Bom, como fazer isso? Nós tomamos uma decisão na época e que realmente pode servir de inspiração para mais jovens, para os mais jovens, para os que estão, que ela discutimos muito, Murilo e eu, a respeito, e essa decisão se revelou realmente vencedora. O que foi? Nós, todos esses colegas que tinham trabalhado conosco em outros projetos desse tipo, nós oferecemos a possibilidade de serem sócios da empresa. E com a seguinte ideia: a empresa não seria transferível para os nossos filhos necessariamente. A empresa seria dos profissionais da empresa. Paulatinamente, iriam absorvendo essas cotas. E isso aí, inclusive, isso está nos nossos estatutos lá do início da formação da empresa, os filhos só poderiam trabalhar na empresa se fossem aceitos e se tivessem algo a contribuir para a empresa efetivamente, para não ser vamos dizer, um nepotismo familiar. Isso que a gente não queria de forma alguma. E deu certo. Deu certo. Felizmente, vocês estão aqui, né? Estão aqui, exato. Então, eles realmente acreditaram, vários desses nossos colegas acreditaram, saíram de onde estavam e se agregaram a nós, mesmo sendo apenas uma possibilidade. Nós não tínhamos nenhum projeto, nenhum. Nós tínhamos que batalhar. E ela cresceu esse tempo todo e até agora, graças a vocês. Esses profissionais, entre os quais todos vocês se incluem, é que realmente deram um suporte para o crescimento de uma empresa que fosse principalmente tecnicamente excelente. Nós nunca quisemos ser muito grandes. Nós queríamos ser os melhores. E conseguimos. Conseguimos. E 3 anos depois que a gente fundou a empresa, já éramos 9 sócios. Eu não vou... não vai dar tempo, eu tenho um cronograma a cumprir, né? Aqui, vocês de cronograma, estou acostumado a cumprir cronograma desde faz 55 anos. Mas ali estão os sócios que 3 anos depois já estavam aqui conosco. Infelizmente, o Murilo, o Fernão, o Nino e o Ricardão faleceram. Né? O Lang, o Lucas, o Narras, o Domingues, vocês não devem conhecer, talvez, porque o Domingues, alguns de vocês conhecem. Pode ser. Vamos lá. Depois, isso foi em 93, 97, o Afonso e o Godoy se tornaram sócios. Chamamos o Afonso, quando ele terminou o mestrado dele em Portugal, ele acabou voltando, pediu demissão da empresa que estava e veio trabalhar com a gente, e logo em seguida, foi em 97 que você entrou também, né? O Afonso entrou antes disso. 96. O Afonso entrou antes disso, depois o Godoy entrou, e em 97 eles se tornaram sócios da empresa. Nessa época a gente já tinha 66 pessoas e 30 contratos, o que é um negócio... para uma época de crise, não é? Tá certo que a maior parte era contrato relativamente pequeno, mas tinha contratos grandes também até, né? Depois, em 2004, se tornaram sócios o Marcão, o Alfredo, o Ari e o Dani, que acabou de se aposentar. Daí, em 2009, quando o Murilo já, que é 14 anos mais velho que eu, e infelizmente faleceu 2 anos atrás, né, Marcão? 2022. Murilo queria se aposentar também e queria ir para a fazenda, então nós já tínhamos recebido algumas ofertas de venda e a TIPSA, que se interessou pela empresa, nós
ficamos 6 meses negociando e conversando para ver se realmente as coisas poderiam ser da forma como nós queríamos e se eles aceitavam a forma como nós queríamos. E em 2009, finalmente, a Engie Corps foi vendida para a TIPSA dentro de um esquema em que a empresa seria mantida com o nome Engie Corps, ela não seria a TIPSA do Brasil, ela seria mantida com o nome Engie Corps, e a diretoria toda seria mantida também, que interessava, aliás, para eles, né? Porque uma empresa sem os profissionais não é nada, é um showroom de computadores, né? Isso aqui no domingo é um showroom de computadores, né? Ela só é uma empresa quando vocês estão aqui. Nessa época, nós já éramos 12 sócios, já tínhamos 136 profissionais na empresa e tínhamos 41 contratos, bons contratos. Nessa época, já 40% das cotas da empresa já estavam na mão dos profissionais que se agregaram. Eu e o Murilo mantínhamos, nessa época, 60%. Então, na época da venda da Engie Corps, 40% do produto dessa venda foi para esses profissionais que acreditaram nessa visão nossa de empresa. Então, isso é para nós, sempre foi muito orgulho ter visto que um sonho desse e de criar uma empresa em que a técnica fosse preponderante sempre, e é até hoje, né? Ela se manteve, é uma cultura que a empresa traz desde a sua fundação, tá, até agora, e vai morrer com ela, porque essas coisas se solidificam de uma forma que é muito difícil depois você modificar, né? Então, mais um. Esse, então, é vamos dizer, o resumo para aqueles que não conhecem, que possam se inspirar nesse nascimento de uma empresa numa época de crise, numa época difícil, mas que com sonhos a gente tem que buscar os nossos sonhos e ela hoje é uma empresa absolutamente consolidada, né, no mercado, tem um nome internacional. Bom, mesmo antes da TIPSA entrar, nós já tínhamos contratos internacionais e é uma honra muito grande poder hoje estar com vocês aqui, com quem está assistindo, e principalmente os jovens que estão, vamos dizer, nos últimos 10, 15 anos se agregaram aqui. Como que isso junta com a evolução de astronomia? Não junta. Isso foi absolutamente inventado. Tá? Então, vamos ser honestos. Tá? Foi tudo inventado. Mas, de qualquer maneira, o que nós vamos ver agora é como que a ciência e a astronomia evoluíram ao longo desses séculos, né? Desses 35 séculos, porque, na verdade, uma coisa que eu sempre acreditei, isso que me fez ter experiências bastante diversificadas eu sempre acreditei que a separação em disciplinas que existe na escola e na vida profissional, ela é uma separação didática só. Na verdade, ninguém consegue abarcar todo o conhecimento, é uma separação didática, porque tudo está interligado. Eu sempre acreditei nisso. As coisas todas estão interligadas, todas caminham juntos, uma influencia na outra, a outra se modifica, e assim as coisas vão funcionando ao longo do tempo, como eu pretendo dar uma pincelada aqui para nós conversarmos depois, discutirmos a respeito disso. Vamos ver, então, o que seriam os primórdios da ciência e da astronomia. Desde o início, a gente não tem muita ideia
dos primórdios de muito tempo atrás, porque as ideias não se fossilizam. Você tem fósseis de dinossauros, você tem fósseis do Neandertais, você tem fósseis dos primitivos Homo sapiens, mas você não tem fósseis das suas ideias. São sempre coisas que a gente infere, os paleoantropólogos, eles acabam inferindo através de pequenos indícios como deveria ser a vida. E isso aqui não há muita dúvida. A observação da natureza, a observação do universo, a observação de um céu estrelado e a observação principalmente das coisas que não são feitas pelo homem. Eu imagino 100 mil anos atrás, um dos nossos ancestrais lá, saindo da África na época, indo para a região da Europa e da Ásia, o deslumbramento que era, de uma certa forma, o medo que muitas dessas coisas incutiam, né? Uma tempestade que, de repente, produzia um raio que queimava, e era uma coisa que não era produzida por eles sabiam muito bem o que eram produzido por eles, mas essas coisas não eram produzidas por eles, alguém tinha feito, né? E isso dava esse deslumbramento, o medo desse mistério das coisas que aconteciam, como é que a Lua e o Sol se perseguiam um ao outro no céu, as estrelas, os próprios eventos naturais, né? E isso é que trouxe, na verdade, os mitos e os deuses. Porque a tendência sempre é nós reduzirmos as coisas ao nosso repertório, aquilo que a gente conhece. Então, se essas coisas aconteciam, alguém tinha que ter feito. E não eram eles ali que estavam... Então, foram criados os mitos, os deuses, a própria, vamos dizer, a animação da natureza, a animação no sentido de ânima, de alma, né? Do que é alma em latim, que é uma coisa animada e não inanimada. Esses nossos ancestrais, eles também animavam a natureza, eles colocavam alma nas coisas. Algumas montanhas eram sagradas, alguns totens eram sagrados, né? Rios, no caso dos gregos, os rios tinham nomes, né? Porque eram deuses que habitavam os rios e as florestas, as ninfas e tudo isso. Isso aqui é que, na verdade, foi o início do nosso conhecimento. Essa mistura de deslumbramento, de tentar desvendar o mistério e de primeiro botar a culpa em alguém, né, que seriam os deuses ou os mitos, até ir tendo uma ideia mais, vamos dizer, racional do mundo natural. Há mais de 100 mil anos, os nossos ancestrais já tinham ritos funerários. É possível ver isso na antropologia. Então, é sinal, ninguém faz um rito funerário de sepultar alguém. O próprio ato de sepultar já é um rito funerário. Sepultar com alguma coisa, com um colar, com uma ponta de sílex, é simbólico. Significa que eles acreditavam que aquilo lá, de alguma maneira, existia alguma coisa além daquele corpo físico que ia se deteriorar, né? E todas as culturas conhecidas têm os seus próprios mitos e os seus próprios deuses. O desconhecido fascina e amedronta, não tem dúvida. Bom, e essa busca do atendimento, desse entendimento que gerou esses mitos, esses deuses, os registros dessa observação, quer dizer, de que maneira as estrelas, as mesmas estrelas apareciam na mesma época do ano
isso registrado, né? Os mesopotâmios tinham registros conhecidos de 3.500 anos. E depois os gregos também, que levaram isso muito mais à frente também, principalmente para a gente, para a nossa cultura ocidental. O método que é fundamental, né? Não basta você ter registro, você precisa ter um método de análise. E isso aí, aos poucos, foram se moldando essa ciência que nós conhecemos hoje. Isso aqui eu vou mais falar do que não tem muito. É bom, eu acabo preparando essas telas para que as pessoas fiquem com as telas, porque na roda de astronomia eu sempre disponibilizo, terminado, depois eu disponibilizo o PowerPoint para todo mundo. Então eu ponho algumas das ideias que são discutidas aqui, então isso aqui não é para ser, vamos dizer, só ficar lendo, não interessa muito, mas é o que eu vou dizer a respeito disso, baseado nisso aqui, que é essa observação, agora falando do céu especificamente, essa observação muito cuidadosa do céu, que foi feita pelos mesopotâmios, pelos chineses, pelos gregos, por esses nossos antepassados, aliadas a um método que depois viram, puxa vida, quando Sírius nasce, o rio Nilo enche. Na época do ano em que a estrela Sírius, que é a estrela mais brilhante do céu, que é a estrela alfa do Cão Maior, da constelação do Cão Maior. Essa constelação do Cão Maior tem registros muito antigos, por incrível que pareça, em diversas civilizações diferentes, é Cão. E o nascimento dessa constelação do Cão Maior e de Sírius, que é a estrela realmente que chama muita atenção, estava ligada a cheias do Nilo. E esses registros fizeram com que eles pudessem prever a época de plantio. Você não podia plantar só na época da cheia, tinha que plantar antes. Então, esse registro sistemático permitiu, desde os mesopotâmios, prever fenômenos e usar isso na vida prática. Eu dei aqui o exemplo do plantio, né? O Nilo, o Egito, ali na Mesopotâmia e no Egito também, né? Ao norte do Mediterrâneo, o Egito era o celeiro de trigo da humanidade da época. Os gregos, os fenícios, que eram grandes navegadores, comercializavam o trigo egípcio pelo Mediterrâneo todo, inclusive na Grécia. Outra coisa, a orientação pelo deserto. Quem já esteve realmente num deserto sabe que você não tem condição de se orientar, porque é tudo igual. Você não tem ponto de referência, né? E essa orientação veio pela orientação através das estrelas. No caso específico, para não falar que eu não falei da Mesopotâmia, né? Essas tabuletas que Mu-Apim, não tem muito por que a gente ficar tentando reduzir ao nosso idioma coisas que são babilônicas. Até mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, ou seja, há 3000 e poucos anos, já existia um registro muito impressionante das estrelas, constelações, épocas que elas nasciam, época que elas se punham, tudo isso relacionado de um lado, a vida prática do plantio, como eu falei, e de outro, eram motivos religiosos também, né? Durante muito tempo se acreditou que esses fenômenos podiam trazer bons agouros ou maus agouros, ou ser vitoriosos na guerra, ou uma época de começar uma guerra, ou de
fugir, né? E essas tablitas, foi um pouquinho só anterior, elas são uma coisa impressionante, elas estão no Museu Britânico, no Museu do Louvre, em vários museus aí pelo mundo, no Museu do Cairo também, mas elas têm feita em 2 colunas. No caso aqui, são essas tabuletas que eu coloquei aqui, que resumem, as 2 resumem esse conhecimento astronômico dessa época. E dá para ter uma ideia como é que eles enxergavam o céu através desses registros. São todas em caracteres cuneiformes ou hieroglifos. Depois, Duda. E os babilônicos, esse método que eu disse, que eu acho que é fundamental, eles desenvolveram ferramentas matemáticas, como se fossem as nossas equações algébricas. A álgebra não existia, mas desenvolveram ferramentas matemáticas que permitiam que eles previssem. Uma coisa é o registro, é o que aconteceu. O registro é de algo que aconteceu. Eles previam o comportamento futuro através disso, então eles desenvolveram essas ferramentas matemáticas para prever. E essas tabelas regulavam muito da vida, vocês imaginem. Primeiro, pouquíssimas pessoas sabiam escrever num caractere cuneiforme ou hieroglifo, né? O alfabeto foi inventado pelos fenícios mais tarde, né? Que foi a grande revolução da linguagem, foi a invenção do alfabeto. Quer dizer, reduzir aquele monte de milhares de caracteres a 20 e poucos símbolos, que eram daí mais fonéticos, e que com isso pudessem expressar todas as ideias. Nessa época aqui, o camarada, para ser um escriba, ele tinha que ser muito bom e estudar muito. Tinha que ter PhD para poder fazer uma tablita dessa. Bom, daí, então esse foi o começo, vamos dizer, da história conhecida. Perdão, é que eu tinha que tomar um antibiótico, mas eu já tomei. Eu fiz uma equação, daí consegui tomar 20 minutos antes. A história, então, mais antiga conhecida é essa que eu acabei de falar para vocês. O comércio no Mediterrâneo era muito grande e, mesmo naquela época, os fenícios eram grandes navegadores, os gregos nem tanto, mas também, a partir de mais ou menos 500 a.C., se tornaram grandes navegadores também. Eram muitas ilhas, né? Tem uma enorme quantidade de ilhas ali, e todo aquele norte da África e o leste do Mediterrâneo, onde hoje é a Jordânia, Israel, etc., é onde era a pátria dos fenícios. Os gregos trouxeram dos mesopotâmios, nessas trocas comerciais, principalmente, muitos sábios andaram. Heródoto, que foi um grande historiador grego, Aristóteles, eles viajaram muito. Tem registros deles de muitos lugares que eles conheceram e trouxeram muitos desses conhecimentos para a Grécia. E o grande florescimento da ciência e da astronomia, como nós conhecemos hoje, começou para nós, que não temos acesso a essa cultura mesopotâmia, temos muito mais acesso à cultura ocidental. Para nós, o grande marco foi foram os gregos. Quanto tempo eu tenho? 2 horas. Não. No primeiro intervalo. Não, porque a Duda e a Bia falaram que tinha 40 minutos, né? Eu estou preocupadíssimo, porque 40 não deu para o cheiro. Bom, então, aí, com esses primeiros instrumentos de navegação, essas maneiras mais precisas de medir o tempo é um negócio complicadíssimo, complicadíssimo.
né? Eu até hoje não entendo como o Galileu, por exemplo, conseguiu desenvolver as suas leis do movimento, sendo que ele não tinha cronômetro, né? Ele tinha que ter uma maneira de, com pulso, alguma coisa para medir o tempo, e ele fez as equações de movimento que vocês conhecem. Mas a medida do tempo, a medida precisa do tempo, nós devemos a esses nossos ancestrais. Bom, isso a astronomia. A cosmologia, ela veio junto. A cosmologia, a astronomia, a pergunta é como, né? Como que os astros se movimentam, de que maneira, em que época e tal. A cosmologia tenta responder o porquê, né? É tentar entender o fenômeno e tentar explicar a origem do fenômeno. Essa foi a origem da cosmologia, e é a cosmologia que nós temos hoje, que junto com a astronomia, caminham juntas, né? Elas são a base do conhecimento da formação das estrelas, das galáxias, dos primeiros aglomerados globulares, tudo isso, de que forma se formaram, fazendo esse arcabouço da ciência que a gente tem hoje, unindo a astronomia e a cosmologia. Então, elas nos ajudam a entender tudo isso, e principalmente, uma coisa que eu gosto muito, e que eu já falei várias vezes aqui na roda, a gênese dos elementos químicos, por exemplo. No início da formação do universo, existiam dois elementos, hidrogênio e hélio, e um pouquinho de lítio, que são os três primeiros elementos na tabela periódica, né? Número atômico 1, 2 e 3. Tem um próton, dois prótons, três prótons. Todos os outros elementos, foram gerados no interior dessas estrelas. E isso é uma coisa que fica a gente já conversou muito sobre isso, pode vir a conversar de novo, porque o entendimento é uma coisa, o aprendizado é a repetição. Entendimento a gente entende. Aprendizado pressupõe repetição. Então, não faço questão de voltar nesse assunto quantas vezes for necessário para ver como é que foi a gênese desses elementos. Aqui está a pátria desses sábios da antiguidade. A Grécia, né, onde você tinha Esparta, Atenas, né, ao norte a Macedônia, onde depois onde era a pátria do Aristóteles, e o Aristóteles, na verdade, se desenvolveu muito aqui na Grécia, junto ao Platão, e todos os outros grandes filósofos e matemáticos, como Pitágoras, Aristarco, que nós vamos ver daqui a pouquinho, um grande astrônomo. Aqui, já no que os gregos chamavam de Magna Grécia, né, que era o sul da Itália e a Sicília, para eles era a Magna Grécia, onde, no fim da sua vida, Pitágoras ficou nessa região aqui de Crotona. Na Sicília, Siracusa e Agrigento são pátrias de Empédocles e Arquimedes, né, o grande pensador que uniu a teoria à prática, né? Foi o primeiro grande experimentador da ciência, foi o Arquimedes. Todos eles viveram nesta região. Aqui no norte do Nilo, Alexandria, né, que foi fundada pelo Alexandre da Macedônia, e era a maior biblioteca durante muitos séculos, foi a maior biblioteca do mundo, e biblioteca lá não era entendida como uma biblioteca como a gente conhece hoje, como um repositório de livros. Ela era um repositório de sábios. Eles iam lá para ter acesso aos papiros e tudo, e poder estudar e se desenvolver. Era um centro de saber, e a maior delas foi aqui no norte do Nilo, no norte do Mediterrâneo, da África, em Alexandria. E aí?
quem foram, então, esses nossos ancestrais aos quais a gente deve tanto? Eu vou colocar alguns aí, depois, se quiserem, eu passo um PowerPoint mais completo que eu já desenvolvi. Até já conversamos uma vez sobre isso aqui, né, na roda lá, 2018, 2019. O primeiro grande que eu coloquei aqui foi Pitágoras. Até você que me provocou isso aí da semana passada, né? Que viveu mais ou menos, mnemonicamente, pode pensar em 500 a.C., né? Mnemonicamente é mais fácil. Ele foi um grande pensador que a paixão dele pela matemática, que na época era muito mais a geometria e a utilização dos números, como mais a nossa aritmética, mas ele conseguiu explicar como a harmonia da música pode ser explicada pela harmonia dos números. Os gregos tinham sempre a busca pela beleza. E então tudo que era harmônico e era bonito era verdadeiro, né? E ele buscou isso aí. Ele sintetizou a geometria existente até essa época. Ele conseguiu deduzir que tanto a Terra como a Lua deveriam ser esféricas e não planas. Impressionante, hein? Pensar que isso, hoje tem gente que não acredita nisso, né? Então, Aristóteles, só com a observação dos eclipses, de ver a forma que a sombra da Terra era projetada na Lua, ele deduziu que tanto a Lua como a Terra eram esféricas. Tá? Isso pressupõe a existência do maior instrumento de pesquisa que nós temos, que é o cérebro, né? E isso é muito antigo. Nós não podemos cair na falácia de achar que a inteligência veio conosco nos últimos 100 anos, esse enorme desenvolvimento, meu Deus, não consigo mais acompanhar. Sim, mas o cérebro desses pensadores era igual ao nosso, e muito mais poderoso em alguns casos, porque eles não tinham todas as ferramentas que nós temos hoje, que tornam a gente um pouco mais dependente de ferramentas e não da dedução do próprio pensamento. Depois disso, ele explicou corretamente a causa das fases da Lua, que era uma coisa que era misterioso também, né? Por que a Lua, às vezes, está grande, ela vai diminuindo, de repente ela some, porque ela está na frente do Sol, né? E depois aparece de novo, pequenininha, e vai crescendo novamente. Isso aí foi feito por Pitágoras 500 anos antes de Cristo. Aristóteles é o sábio mais influente da cultura ocidental, foi o sábio mais influente da cultura ocidental durante 1.500 anos. Ele foi um grande pensador em todas as áreas do conhecimento, da botânica, da biologia. Ele se interessava por tudo, ele tentava entender como é que as coisas funcionavam, desde as plantas, os insetos, os animais, os homens, o universo. E ele desenvolveu o conceito que vigiu até 1450, entre 1450 e 1500, com o advento do Copérnico. Durante esses 15 séculos, o homem foi o centro do universo, graças ao Aristóteles. O Aristóteles previu. Ele, dentro dessa busca pela harmonia e pela beleza, ele previu que todas essas coisas que se movimentam, tá? Elas estão numa primeira esfera que engloba a Terra
a própria Terra, sem dúvida nenhuma, mas engloba a Lua. Né? Aí estavam as coisas mais imperfeitas. Por quê? Imperfeitas? Porque mudavam. As coisas morriam, nasciam, se modificavam, quebravam, ficavam velhas. E nessa primeira esfera, vamos dizer, é onde estavam as coisas mutáveis. A partir daí, você tinha esferas concêntricas onde existiam essas coisas que são os planetas, as estrelas e todo mais. Então, aí a gente já pode perceber que o Platão, o Aristóteles, o Platão também na mesma época, mas o Aristóteles, ele previu que a Terra era o centro do universo, consequentemente o homem. Todo o restante, todos os outros astros, Sol, a Lua, as estrelas, eles girariam em torno da Terra em movimentos circulares e uniformes. Circulares, ou seja, esféricos, porque era a perfeição da forma para os gregos, a esfera. E movimento uniforme, porque era a perfeição do movimento. Né? Então, vocês vejam como, na verdade, tudo isso está, de uma certa maneira, influenciado por essa visão humana, né? De buscar, no caso deles, dos gregos dessa época, a perfeição. E essas ideias, até 1450, ou seja, durante 2000 anos, ela prevaleceu. Ela, de uma certa maneira, dificultou, se a gente pode dizer assim, a modificação desse modelo geocêntrico, né, de que a Terra era o centro do universo, porque ela foi absorvida pela Igreja Católica e foi, vamos dizer, abençoada pela Igreja Católica. Por quê? Porque mostrava o homem como centro de tudo. Tá? E isso aí só veio se modificar realmente com Copérnico, depois o Kepler, depois Galileu, depois Newton e aí vai. Aristarco. É impressionante quando você vê o que esses sábios conseguiram fazer somente com o pensamento e observação. Eles tinham uma geometria bastante detalhada da época. Um dos grandes livros de da história da ciência são os Elementos, do Euclides, que é mais ou menos do ano 300 a.C., que é a sistematização e principalmente da geometria, como que a geometria podia explicar tudo isso. Eu tenho alguns desses livros originais traduzidos para o inglês e são difíceis de entender até hoje. O Euclides, foi ele que introduziu o conceito de prova. Uma coisa é você ver acontecer, outra é você provar que acontece daquela forma. Isso, o Euclides, o Teorema de Pitágoras, por exemplo, que era muito anterior ao Euclides, 2 séculos antes, ele provou geometricamente. Né? Tem muitas provas no Teorema de Pitágoras, só para dizer um deles. Mas, então, eles, a geometria e a trigonometria, ajudaram Aristarco a deduzir que o Sol estava muito mais distante da Terra do que a Lua. Hoje, para nós, isso é trivial, mas para eles, não. Né? As estrelas muito mais distantes ainda. O Aristarco conseguiu estimar a distância relativa da Terra ao Sol e da Terra à Lua. E também o diâmetro relativo, né, do Sol, observando principalmente os eclipses. E esse aí foi o primeiro grande esforço de tentar colocar números para a natureza. Até essa época, a natureza era cheia dos seus mitos, dos seus deuses,
e as coisas aconteciam. E se você tinha um conhecimento qualitativo. A partir do Aristarco, você vê, 300 anos antes de Cristo, esse conhecimento passou a ser ligado a um número. E hoje nós sabemos que a matemática é a linguagem da ciência. Se você não consegue exprimir em números, você não consegue se comunicar. Não é verdade? Se você não consegue provar com cálculo, você não consegue se comunicar e fazer com que as pessoas entendam que você estava certo. E isso o primeiro grande sistematizador, a pessoa que sistematizou isso foi Aristarco. Ele postulou que a Lua não tem luz própria, que a luz da Lua é a luz refletida do Sol, que as fases da Lua dependem do ângulo quando ela é vista da Terra. Todas essas coisas são coisas impressionantes das pessoas deduzirem, não tendo nenhum ferramental a não ser o olho e o cérebro. Aqui eu fiz uma brincadeira, ele aplicou a geometria ao céu, né? Quer dizer, aquilo que era da Terra, né? Da geia da Terra, da geometria que era da Terra, ele aplicou ao céu. Ele foi o único pensador grego, o único, porque depois dele houve uma certa... nem todos acreditaram no Aristarco. As ideias dele eram muito revolucionárias para a época. Então, ele foi o único a acreditar que a Terra era um dos planetas e que ela tinha um movimento de rotação e que ela girava em torno do Sol e não o contrário. E isso foi dos registros que nós temos hoje, foi o único grande pensador a ter uma hipótese que contradizia aquilo que o Aristóteles tinha dito, que, na verdade, a Terra era o centro de tudo, e precisou todos esses 1.500 anos, 2.000 anos, para mostrar que o Aristarco tinha razão. Eratóstenes. Ele foi diretor da Biblioteca de Alexandria. Mais ou menos no ano 300 a.C., o Alexandre da Macedônia conquistou a maior parte do mundo conhecido e criou a Biblioteca de Alexandria, né? E o Alexandre era um grande guerreiro, mas ele teve uma grande vantagem. Ele teve um pai, né, o Filipe da Macedônia, que acreditava no conhecimento, não era só na força das armas, não era só pelo fato dele ser rei, ele mandava e outros obedeciam. Ela acreditava no conhecimento. Quem foi o preceptor do Alexandre da Macedônia? Vocês têm ideia? Foi Aristóteles. O pai do Alexandre trouxe o Aristóteles, que era macedônio, mas estava na Grécia, trouxe para a Macedônia para ser o tutor do menino Alexandre. Dizem, né, tem muitos registros que coincidem nisso, que o Alexandre levava consigo nas suas andanças, aí, nas suas batalhas pelo mundo, um livro. Na época não existia o livro como códex, né, como que nós temos hoje, mas eram os papiros e tudo isso. Levava a Odisseia do Homero junto com ele, como uma espécie do que seria hoje o livro de cabeceira, né? Por que eu falei isso, hein? Por causa da Biblioteca de Alexandria. O Eratóstenes, ele teve um negócio absolutamente genial. Ele soube, quando ele estava na Biblioteca de Alexandria, vocês lembram, né? O Mediterrâneo, está o Nilo, está bem aqui em cima, e tinha uma cidade chamada Siena, que hoje chama-se Assuã, né? no Egito, que estava mais ou menos no mesmo meridiano ao sul, e ele ficou sabendo que no solstício
de verão, no dia 21 de junho, que seria o 21 de junho nosso, hoje, há talvez o do verão, não tem, isso preciso ver. Mas alguém disse para ele que nesse um determinado dia, você olhando para um poço em Siena, você via a sua face inteiramente iluminada lá. E as torres não produziam sombra. E ele ficou intrigado. Uma outra pessoa podia passar batido, né? Não, e daí? Né? E daí? Vai, tudo bem. Né? Mas o Eratóstenes não. Ele ficou intrigado e ele pôs uma vareta lá em Alexandria e mediu o ângulo nesse dia que lá em Siena o sol estava exatamente em cima do poço, ou seja, as coisas não produziam sombra, o sol estava no zênite, né? Lá em Alexandria, ele viu que nesse dia preciso a vareta produzia uma sombra. Ele concluiu que a Terra era redonda e não plana. Né? Para outra pessoa podia passar despercebido, ele não. Mas ele foi muito mais do que isso. Ele mediu o ângulo que a sombra da vareta fazia com a própria vareta, que era ao redor de 7 graus. E daí ele sabia, através das caravanas de camelos, que os camelos têm um passo muito constante. Né? O tempo que leva uma caravana para ir de um lugar a outro é mais ou menos constante, principalmente naquela época que só se dependia disso. E ele estimou, através de uma série de coisas, inclusive desse tempo que os camelos demoravam, a distância entre Siena e Alexandria como mais ou menos 4.000 estádios. Acho que é isso. 4.000 estádios. 5.000 estádios. E que era uma medida de comprimento grega da época. E ele falou, bom, se eu tenho um ângulo de 7 graus aqui, que isso aí dá mais ou menos... Cadê? 7 graus, ou seja, uns 50 avos da circunferência completa de um círculo. Se a distância, se com isso eu deduzo que a Terra é redonda e que a distância até Alexandria é de 5.000 estádios, então a circunferência da Terra devia ser 50 vezes isso, que eram 7 graus dividido pelo... E isso dá 40.000 quilômetros. Um erro mínimo em relação ao que nós conhecemos hoje como o perímetro da Terra. Então, isso aí é para mostrar para vocês que o cérebro é antigo, tá? Que nós temos muito a caminhar e nós devemos muito... Isso aí, para mim, foi um dos maiores experimentos científicos da história. O que ele precisou? Uma vareta, olhos e cérebro. Esses foram os instrumentos do Eratóstenes. Hiparco. Bom, o Hiparco foi o maior astrônomo da antiguidade, porque ele já bebeu da fonte de todos esses que vieram antes, né, de todos os registros, eles tinham acessos a todos os registros, e o Hiparco, ele também, lá na Biblioteca de Alexandria, tinha acesso a todos esses registros, como eu falei, né, a Biblioteca de Alexandria era um centro do saber, e ele, com esses registros, que todos eles foram registrados, catalogados, e o Hiparco conseguiu interpretar registros de 100, 200 anos atrás, conseguiu interpretar de uma forma numérica, tá? Com os instrumentos
basicamente geometria que ele tinha, e ele é considerado o pai da trigonometria por isso. O que ele conseguiu determinar? Eu pus algumas coisas aqui. A duração do ano com uma precisão de 6 minutos. Tabelas com previsões de eclipses. Uma coisa é você saber que um eclipse aconteceu, outra é você prever quando vai acontecer o próximo. Hoje é difícil, com as ferramentas que nós todos temos. Tá? Verificou acertadamente que o eixo de rotação da Terra, que a Terra já sabiam, né? Isso já que a Terra girava em torno do seu próprio eixo. O eixo de rotação da Terra, ele se movia ao longo do tempo. Isso foi conhecido como precessão, porque é como se o equinócio é o cruzamento da eclíptica, que é o movimento que o Sol faz ao longo do ano, né? Aparente, né? O movimento aparente, tendo como referência a Terra, e o Equador. O cruzamento desses dois círculos, né? O Equador celeste, que é o Equador terrestre projetado, e a eclíptica, isso é o equinócio, é quando o dia é igual à noite, né? Você tem uma duração do dia igual da noite. E ele ficou conhecido como precessão dos equinócios e que se revelou absolutamente acertada até hoje. O eixo da Terra realmente se move uma vez a cada 27 mil anos. Ele devagarinho se movimenta e a cada 27 mil anos. Isso aí, as constelações que nós vemos hoje, elas vão mudando em relação ao tempo por causa disso, por causa dessa precessão dos equinócios. Criou o primeiro astrolábio. O astrolábio é um instrumento de navegação que até hoje é usado, se quiser, né? Mas até muito pouco tempo ele foi um instrumento extremamente útil para navegação, baseado exclusivamente na geometria e na trigonometria e no cálculo do que seria hoje seno e cosseno, né? Que eram essas distâncias. Até hoje usado. Vamos lá, mais um. Oi. Pensar numa coisa aqui. A cada 100 anos está passando 5 minutos da palestra. Eu já fiz a conta. Chegar em 2020, eu não tinha a ver. Tem que correr, né? Bom, não, mas tá no fim. Está no fim. Mas não quero cansar demais vocês com esse monte de coisa aqui, né? Olha, tudo isso desembarcou, convergiu para o último dos grandes sábios da Biblioteca de Alexandria, que foi o Ptolomeu. Ptolomeu era um grego. Na verdade, os gregos, desde o Alexandre da Macedônia, eles colonizaram aquele norte da África, né? Ele era da dinastia dos Ptolomeus, que era Cleópatra também, era da mesma dinastia que ele. E ele foi o último desses grandes sábios gregos em Alexandria. Ele pegou o catálogo Hiparco, por exemplo, tinha um catálogo de mais ou menos 500 estrelas, para vocês terem uma ideia. Hiparco já tinha definido uma regra matemática para o brilho das estrelas. A estrela mais brilhante tinha magnitude, o que a gente chama hoje de magnitude 1, depois 2, 3, até 6, que era a estrela mais fraquinha que você via no céu, uma escala logarítmica. Uma escala logarítmica. Ele viu que não dava, as diferenças eram grandes e você poderia criar uma escala logarítmica para definir o brilho relativo, não o brilho absoluto, mas o brilho relativo das estrelas. O Ptolomeu pegou esse catálogo, que já existia, levou muito para frente, fez muitas interpretações a respeito desses fenômenos astronômicos periódicos, porque os catálogos tinham essa vantagem, eles eram muito precisos. Então, você tinha o que aconteceu e a época que aconteceu.
né? E com isso você fazia essas tabelas desses fenômenos astronômicos periódicos, né? Ele escreveu um tratado sobre a interpretação matemática da música, que o Pitágoras já tinha colocado as suas ideias nisso. Escreveu um tratado sobre a refração da luz, a ótica. Ele era um geômetra, o Ptolomeu. Ele criou um guia de geografia em que ele tabulou latitudes e longitudes e que foi o grande guia para os navegadores depois dele. E não só navegadores, mas também as caravanas pelo deserto do Saara, por exemplo, né? É difícil você se orientar. E essas tábuas ptolomaicas que foram fundamentais para essas... Ele discutiu técnicas de como elaborar mapas, né? Ele foi o primeiro grande geômetra. Só que a hipótese dele foi uma hipótese geocêntrica. A Terra no centro. Com isso, ficou extremamente difícil ele desenvolver a matemática, porque ele partiu de um princípio que hoje nós sabemos que é errado. Ele partiu do postulado que a Terra era o centro e que o Sol, giravam em torno da Terra. Então, ficou dificílimo fazer a matemática. Vocês pegam um livro do Ptolomeu, um dia eu vou trazer aqui para vocês verem, tá? Desses grandes pensadores aí. É um negócio incrível que ele fez para tentar mostrar a Terra girava, a Terra era imóvel, os outros giravam, mas tinham uns epiciclos que eram círculos menores, que faziam um giro próprio, e com isso ele criou tabelas extremamente precisas, partindo de um princípio errado. Mas as tabelas dele foram extremamente precisas e permitiam prever realmente uma precisão muito grande. Até hoje, se você pegar as tabelas do Ptolomeu, tem erros, porque hoje a gente mede a precisão em segundos, né? Minutos, segundos, que não era o caso deles. E a última coisa que eu gostaria de dizer, ele reuniu todos esse compêndio de conhecimentos da época num livro que foi o livro adorado pelos árabes. Os árabes, eles foram os responsáveis por tudo isso ter chegado até nós. Na Idade Média, a partir do Ptolomeu, na Europa, em que começou uma idade conhecida como Idade das Trevas, não é bem assim, eu não acredito tanto assim, mas, de qualquer maneira, o conhecimento estava todo concentrado nos mosteiros, o conhecimento científico realmente não foi levado a sério, mas os árabes sim. Os árabes coletaram todos esses grandes tratados, vamos dizer, dos gregos, verteram para o árabe e nós, graças a eles, a gente tem a maior parte desses clássicos preservados. Os árabes acharam aquele tratado do Ptolomeu tão inacreditavelmente impressionante, preciso, que eles chamaram esse livro de Almagesto, ou seja, o majestoso, o magnífico, tá? E isso aí realmente ele merece. Bom, depois, só que dentro dessa hipótese geocêntrica, né? Quase 2000 anos depois, apareceu o primeiro, vamos dizer, grande gênio da época moderna, que foi o Copérnico, que mostrou que, na verdade, o Sol era o centro, a Terra girava em torno do Sol, o homem não era o centro do universo, então o homem que fosse modesto, porque não era o centro coisíssima nenhuma. A Revolução Copernicana, ela foi inteiramente contra o senso comum. Experimentem hoje vocês explicarem que, na verdade, aquilo que você está vendo não é o Sol que está se mexendo, é você. Experimenta
não é fácil, né? Esse entendimento, mas o Copérnico realmente foi o primeiro pontapé para você tirar esse legado ptolomaico da teoria geocêntrica e começar a ciência moderna. Mais um, Duda. Aí nasceu, então, a ciência moderna e todas as coisas que vieram com ela, né, que nós conhecemos aí hoje. Depois do Copérnico, veio um grande sistematizador da observação chamado Tycho Brahe, que era um dinamarquês, e junto do Tycho Brahe, um alemão genial chamado Johannes Kepler, né, que foi o primeiro grande matemático que matematizou as observações antigas e as observações do Tycho Brahe. E depois o grande cientista, você não podia falar de cientista na época, né? Não existia essa palavra na época, mas o grande pensador que uniu a teoria e a experimentação, depois de Arquimedes, foi quem? Galileu. Um pouquinho antes do Newton. O Galileu uniu essa teoria à experimentação. Ele fez os experimentos. O Galileu é o maior experimentalista científico depois de Arquimedes. E todos os outros que vieram. Para finalizar, hoje nós temos acesso a uma quantidade imensa de instrumentos que fazem com que a gente tenha um conhecimento muito aprofundado do universo, dos fenômenos, da gênese de todos eles. E eu trouxe aqui uma imagem que foi as primeiras imagens que foram tiradas pelo telescópio de James Webb. Já antes disso, o telescópio espacial Hubble já tinha imagens desse tipo, mas que é a nebulosa da Carina, que mostra uma imensa nuvem de muitos anos-luz de tamanho, que é o berço de estrelas que nascem aqui dentro. O sistema solar, o nosso Sol, os nossos planetas, nós todos fomos frutos de uma nebulosa como esta aqui, que gerou toda a massa que nós temos. E aqui, estrelas, essas coisas mais coloridas, aqui não. Aqui são estrelas mais próximas que o telescópio tirou, mas que estão antes da nebulosa. Mas todas essas coisas mais brilhantes são frutos da radiação dessas estrelas que nascem dentro dessa nebulosa, que são os berçários das estrelas. Então, eu queria finalizar com essa imagem. E nos próximos encontros da roda de astronomia, que eu não sei como é que vamos ser, vocês que sabem, eu estou sempre à disposição, daí nós vamos aprofundar cada um desses itens aí. Muito obrigado. É isso aí. Ó, eu trouxe vinho, tem que pegar o vinho lá. Vai gelar o vinho. Tem um monte de vinho lá. Deixa eu falar para ele. E o... Opa, desculpa. Mauro, muito obrigada. Agradeço a presença aí também do pessoal que estava em casa. Vocês gostaram? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário para fazer? Aqui levanta a mãozinha presencial, tá, gente? Não é levanta a mãozinha no Teams. A Mônica falou aqui, ó, a Engie Corps faz aniversário e nós que ganhamos o presente, Mauro. Gratidão não só por ter acreditado que a engenharia vale a pena, como por nos trazer tamanho conhecimento como esse de hoje. Então, o pessoal de casa aí, alguém quer comentar alguma coisa? Eu vou lendo aqui para o Mauro, ó. Muito interessante, muito cativante. O Julinho compartilhou aqui, ele foi atrás da circunferência da Terra exata, e é 40.075 quilômetros. Então, ele errou por quase nada, né?
Mais alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então a gente vai encerrar a transmissão, certo, Fuji? Certo. Para quem está aqui, a gente vai fazer um brinde, então é isso. Pessoal de casa, obrigada. Perdão, desculpa. Todo mundo pega o brinde aí também pra gente. Bem. Obrigada a todos. Obrigada, viu, Mauro? Até mais.